Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. Comissões da Alerj podem pedir o fim da concessão da Light. Secretário de Turismo solicita que a Alerj aprove mais investimentos para o setor no orçamento de 2020. E Defesa do Consumidor da Alerj reúne empresas para negociar dívidas da população. O Alerj Revista está no ar. As comissões da Alerj podem pedir o fim da concessão da Light caso a empresa não responda os requerimentos sobre o motivo do apagão que deixou consumidores sem luz no último domingo e o número excessivo de reclamações contra a concessionária. A audiência conjunta da Comissão de Minas e Energia e da CPI da Energia Elétrica cobrou explicações sobre o apagão do último domingo, quando diversos bairros da área central e da periferia dos municípios de Queimados e de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ficaram durante várias horas sem luz. Há uma reclamação por parte das concessionárias, que eu acho até um pouco absurda, que é em relação aos desastres ambientais, né? Vamos botar eventos que a gente teve no início do ano de 100 km por hora, chuvas, isso são efeitos e ações naturais previsíveis. Então, tanto a concessionária Light quanto a Enel, ela tem que ter essa previsão e se preparar para isso. A Light atende quase 12 milhões de habitantes em 32 municípios do estado, incluindo a capital. Somente nos 3 primeiros meses de 2019, a concessionária já teve 16,9 mil processos referentes a multas aplicadas pela concessionária por supostos gatos, ou seja, furto de energia. Nós já ultrapassamos metade das reclamações de 2018 só no primeiro trimestre de 2019. Então isso aí é uma coisa preocupante, né? Se isso continuar crescendo dessa forma, as coisas só vão piorar. E a minha sugestão do PROCON para a Light, nesse momento, é investir na conciliação. Tá? Se a Light investir na conciliação com funcionários preparados dentro do PROCON para atender o consumidor no momento da reclamação, o consumidor tentar solucionar aquele problema na hora e ele sair com a questão dele resolvida, já vai melhorar muito a questão dos processos administrativos no PROCON e também os processos judiciais. De acordo com os representantes da Light, o estado do Rio de Janeiro é a concessão com o maior nível de complexidade do Brasil por conta das ameaças diárias dos criminosos e da expansão da milícia. Hoje, cerca de 800 mil clientes moram em áreas de risco. Segundo dados divulgados pela empresa durante a audiência, o estado deixa de arrecadar por ano 630 milhões de reais de ICMS por furto de energia. 24% de toda a energia são furtados. Deste total, 48% correspondem às áreas de risco. Outra dificuldade apresentada pela empresa diz respeito à tarifa social, que beneficia mais de 300 mil clientes. O presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Max Lemos, disse que nenhum dos motivos justificam a falta de qualidade nos serviços prestados e que a Alerj pode pedir o fim da concessão da empresa. O que nós precisamos é entender por que a Light arrecada tanto e o serviço não é prestado de acordo com a população. Os processos judiciais demonstram que é a Light. Então não pode simplesmente falar que é um problema porque tem criminalidade nessa ou naquela comunidade. O serviço não é bom. E o que a CPI pretende é levar às últimas consequências o trabalho na busca de melhorar o serviço da Light. Sob pena de nós, no nosso relatório, sugerimos que seja suspenso o contrato com a própria Light. Eles trabalham, estão tentando fazer aí trabalho social para melhorar e garantir que continue o contrato. Eu acho que a população, essa casa aqui com essa CPI, a gente vai sinalizar que não dá para continuar com essas duas concessionárias no estado do Rio, prestando essa desqualificação, esse desrespeito, lesando nossos clientes, nossa população. O secretário estadual de Turismo solicitou que a Alerj aprove mais investimentos para o setor no orçamento de 2020. O tema foi debatido durante a audiência da Comissão de Orçamento, que deu parecer favorável à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Por estar sob regime de recuperação fiscal, o secretário vê no turismo um grande potencial para a arrecadação de novas receitas para o Estado.
Ele solicitou mais recursos para a promoção do turismo fluminense nos demais estados do país e no exterior. O turismo, como diz o governador, será o nosso novo petróleo. E não há turismo sem promoção turística. Então é necessário classificar melhor essa natureza de despesa em promoção turística na própria LDO e na lei orçamentária. É uma específica regra que a gente necessita ter como uma determinante clara no orçamento. Promoção em turismo é investimento. Isso é muito importante. Então foi muito bom o debate. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim, concordou com o pedido do secretário para que o turismo receba um tratamento diferenciado e possa receber mais investimentos. O principal ponto dessa comissão hoje, da discussão, foi no sentido de que devemos elevar ao patamar de investimento todos os custos relacionados, as despesas relacionadas à promoção do Rio de Janeiro, seja para o turismo interno como para o turismo externo, a realização de feiras e também o investimento em promoção, em publicidade do governo do estado, para que possamos atrair os turistas para o Rio de Janeiro. Também participaram do encontro o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Os representantes falaram dos problemas estruturais e da necessidade de novos investimentos. Após a reunião, os parlamentares se reuniram novamente para votarem o parecer à Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2020. Aprovado por unanimidade, a matéria agora fica aberta para o recebimento de emendas antes de seguir para a votação em plenário. Na realidade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Poder Executivo nos trouxe uma lei bastante enxuta e também ela veio com todas as características técnicas muito bem embasadas e fundamentadas, o que levaram, como foi visto aqui, à aprovação por unanimidade. Eu ressaltaria como uma grande diferença, primeiro o embasamento técnico apresentado não só aqui presencialmente na comissão, mas também com um caderno, com um adendo, com toda a explicação de tudo que está apontado ali, todas as metas e, sem dúvida nenhuma, é um grande passo para o reequilíbrio, para a reedificação financeira tão necessária para o estado do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo apresentou voto favorável, mas fez ressalvas ao projeto no que diz respeito à previsão de aumento da dívida, incentivos fiscais, transferências da Lei Candir ao plano de demissões voluntárias e previsão de restos a pagar de exercícios anteriores. Procurei chamar a atenção para diversos pontos que, apesar do esforço do governo, a gente precisa também clarear esses pontos. E o mais importante é uma equação para diminuir o pagamento do serviço da dívida, ou prorrogando o prazo de pagamento, ou diminuindo o juro, porque se ao terminar o regime de recuperação fiscal, a gente for pagar 19 bilhões de serviço da dívida, o Estado faliu. A Comissão de Ciência e Tecnologia, em conjunto com a Comissão de Educação, realizou audiência pública para debater as dificuldades enfrentadas pela FAETEC. Nos próximos meses será realizado um encontro com representantes das secretarias de Fazenda, Educação, Ciência e Tecnologia, além da FAETEC, para garantir verbas federais previstas em lei. A FAETEC tem enfrentado muitos problemas que vão da falta de alimentação para alunos, baixos salários e prédios insalubres para as aulas. Os desafios são enormes para a formação profissional no estado do Rio. Os problemas que são enfrentados hoje pela comunidade, particularmente pelos estudantes, de alimentação escolar, de merenda escolar, estão comendo enlatados, comendo sardinha, comendo ovo, né? Não é necessário que um estado como o Rio de Janeiro submeta os estudantes de sua rede de educação profissional a tamanho desconforto, a tamanha falta de prioridade. A verba do CIDES, Sistema de Desembolso Descentralizado, é destinada às unidades FAETEC para serem autônomas. Esse dinheiro é exclusivo para a manutenção física das unidades e não pode ser usado para outro fim, como a alimentação. Aulas têm sido reduzidas com as dificuldades encontradas e isso tem levado a um impacto negativo para os alunos. É fundamental que a FAETEC se adeque à percepção dessas verbas e que a Secretaria de Fazenda e de Educação entendam a importância de fazer esse repasse para que a FAETEC tenha um funcionamento pleno. É uma unidade que também trabalha com educação básica,
com crianças, com adolescentes e não pode ficar numa instabilidade que não garanta seu funcionamento pleno. Mesmo com as dificuldades, a FAETEC conseguiu autorização judicial para contratar 621 professores temporários, renegociou dívidas com concessionárias de energia, recuperou algumas unidades e realizou licitação para fornecimento de insumos e prestação de serviço. Os representantes da FAETEC e da comissão não irão abrir mão de verbas federais previstas em lei a favor das unidades de ensino. Nós hoje aqui falamos sobre um estudo que será desenvolvido com a participação da comissão, inclusive de Ciência e Tecnologia. Já é um aceno da FAETEC ir ao Ministério da Educação e apresentar a especificidade da FAETEC no sentido de ter direito aos seus repasses sem que seja via SEDUC, como acontece hoje, e assim podermos nos planejar de uma forma melhor. Não é uma peculiaridade da FAETEC, a maioria das instituições de ensino profissionalizante que não estão vinculadas à Secretaria Estadual de Educação daquela unidade federativa passam por esse mesmo problema. Há até uma proposta de unificação entre esses estados para que juntos busquemos essa saída. A CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio vai ouvir na próxima terça-feira a nova diretora da unidade. O objetivo é entender como foi a transição e o que está sendo feito para evitar outras mortes de bebês. Precisamos saber por como houve essa transição e se houve, por que houve e como ela já estava na comissão de óbitos do Hospital da Mulher, como ela vê, na verdade, esses óbitos e o que está sendo feito para evitar que novos bebês venham a nascer mortos, porque isso é um assunto de saúde e um assunto limite, né? Essas mães estão sofrendo, essas famílias estão sofrendo e a gente precisa dar uma resposta para a sociedade. A taxa de desemprego no estado do Rio de Janeiro é a maior do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Rio de Janeiro, 11,8% da população não está empregada. O índice ultrapassa a taxa nacional, que é de 11,6%. Segundo o representante da instituição, Cimar Azeredo, o número de desempregados ou que atuam na informalidade chama atenção. Eles são identificados como população subutilizada e chegam a 1.700.000 pessoas no estado do Rio. A parcela que busca a informalidade, geralmente são aquelas parcelas que não têm tempo para o desemprego e nem recurso para o desemprego, né? Porque ficar no desemprego isso tem um custo. E essa população vai para a informalidade e essa informalidade muitas vezes é uma informalidade de baixa qualidade, sem contribuição para a Previdência. E a gente vê nas ruas aí pessoas vendendo quentinha, motoristas de aplicativo, e esse número cresce, né, à medida que a situação vai se agravando. É um retrato bastante desfavorável que coloca o Rio numa situação até de ter uma taxa de desemprego superior à taxa nacional. As declarações foram feitas durante a abertura do seminário Desafios do Emprego no Estado do Rio de Janeiro, organizado pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais. Transformar o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego no Estado é um dos objetivos da Secretaria. Nós transformaremos o Cine estadual. Hoje o Cine ele se preocupa muito pouco em procurar vagas e procura mais o desempregado para lançar o número no CAGED. Já mudamos a política pública de captação de vagas perante a iniciativa privada, que também é um braço importante. A crise econômica que atingiu o Estado e impactou o mercado de trabalho atingiu principalmente mulheres e jovens. A parte de educação assusta bastante. Você tem um abandono dos estudos bastante grande na parte, em relação aos jovens e adolescentes. Isso nos assusta muito, porque é o futuro. Quando a gente desce para observar, né, por dentro desse número, as coisas ficam, infelizmente, ainda mais graves para as mulheres negras e também para os jovens, né? Você chega a um percentual de 60% naquela faixa de 14 a 17 anos. Então, o problema é muito significativo. Então, você tem
uma situação em que o desemprego está elevado e no nível de ocupação você tem um destaque por conta própria. A violência no estado do Rio foi destacada pelos palestrantes e pelo presidente da Alerj, deputado André Siciliano. Ele ressaltou que a falta de segurança atrapalha a presença de empresas e indústrias aqui no estado, mas que o Legislativo vem trabalhando para oferecer ao governo alternativas que tornem o estado mais atrativo. A questão da violência atrapalha o estado do Rio de Janeiro, faz com que os empresários que estão aqui possam ir para outros estados e a gente não atrai novos investimentos. Então, a Assembleia tem feito sua parte quando permite ao governador que chame 3.000 novos policiais militares, mais em torno de 300 policiais civis, e a Assembleia tem ajudado nessa parte. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, também foi apontado como barreira na atração de empresas. O Rio de Janeiro ele tem a maior alíquota média de ICMS quando nós comparamos com os outros estados. E se nós formos olhar também em questões que são em setores que são bastante relevantes, como por exemplo energia, o Rio de Janeiro também tem o ICMS mais alto entre todos os estados. Isso por si só já aumenta muito o custo produtivo e faz com que a gente tenha maior dificuldade em termos de produtividade quando nós comparamos com os outros setores de outros estados. O evento vai acontecer durante as próximas 3 sextas-feiras na Alerj, promovendo o encontro entre instituições que possam auxiliar o Parlamento Estadual na definição de políticas públicas com foco na geração de emprego e renda. Negociação de dívidas, descumprimento de contratos, falta de água ou luz. Você também tem esses problemas e não consegue resolver? A Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj reuniu empresas como Sedai, Enel, Light e Vivo no Largo da Carioca, no centro do Rio, para ajudar os consumidores a solucionarem essas questões. A coordenadora jurídica da comissão, Solange Borges, disse que tem recebido cerca de 150 reclamações por dia e que a conciliação tem diminuído o número de ações judiciais dessas empresas. O mutirão é para dar uma facilidade para os consumidores poderem resolver os problemas que eles têm diretamente com algumas empresas, né? E a gente tem 80% de sucesso na negociação quando é feito diretamente com o representante da empresa. O auxiliar de escritório Newton tem uma dívida com a Sedai e não consegue atendimento da empresa. Saiu do mutirão da defesa do consumidor da Alerj com o problema resolvido. Pagamos uma dívida muito alta e ficamos atrasados. Aí eu falei, pô, não é possível, Deus tem que dar uma vitória. Aí eu passei, agora o amigo me falou, Nilton, vai lá que ele resolve. Aí ele resolveu para mim, já vai ligar minha água. Muito bom atendimento. Todo atendimento fosse assim, o mundo estaria melhor. As empresas que mais têm recebido reclamações aqui no mutirão da defesa do consumidor são a Light e a Sedai. O responsável pela Sedai diz que aqui são fechados pelo menos 90% dos acordos. A gente tem conseguido diminuir os problemas judiciais, né? Porque automaticamente aqui, resolvendo aqui, não vai para a justiça, né? E a gente faz uma parte também social, né? Porque a Sedai é uma companhia mista, mas ela também faz a parte social dela. Então, a gente tem tido sucesso aqui com os acordos. Normalmente a gente tem fechado, em média, das pessoas que vêm reclamar, uma média de 90% de acordo, tem resolvido o problema de muita gente. A conta de luz da corretora de seguro Márcia Marques não para de subir. A consumidora procurou a conciliação com a Light e também saiu satisfeita com o atendimento. Eu já tinha até feito algumas reclamações até naquele telefone da prefeitura, porque se eu não aumento meus objetos dentro de casa e mensalmente eu tenho diferenciais de valores, eles estão sempre aumentando meus valores da conta. E é uma coisa absurda isso, não é, entendeu? Essa é a minha reclamação e a minha insatisfação e realmente a Light está deixando a desejar muito. Uma forma da gente vir falar o que está acontecendo, não é isso? Está muito... Isso é positivo, com certeza é positivo. Anteontem, por exemplo, eu vi o depoimento de um senhor que resolveu um problema de R$ 1.200 que ele tinha com a Sedai há mais de 2 anos. Então tem sido muito gratificante, centenas e centenas de pessoas já foram atendidas. Os problemas que não puderem ser resolvidos no mutirão serão encaminhados para a sede da comissão na Rua da Alfândega, número 8. No próximo bloco, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico anunciou estudo para criar novos critérios para a concessão de benefícios fiscais no estado. O Alerj Revista volta já.